Marcos, capítulo 5, versículo 25. Marcos 5, 25. Nós vamos ler do 25 até o 34. Quem está com a tua Bíblia aí? Estou ouvindo folheado, vão abrindo. Alguns aí no celular. Caminhe com sua Bíblia, com sua espada. Marcos, capítulo 5, versículo 25. Quem encontrou diz amém. Vamos ler então, diz assim a palavra. Ora, certa mulher que havia 12 anos padecia de uma hemorragia e que tinha sofrido bastante às mãos de muitos médicos e despendido tudo quanto possuía sem nada aproveitar, antes indo a pior. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou-lhe o manto. Porque dizia, se tão somente tocar-lhe as vestes, ficaria curada. E imediatamente cessou a sua hemorragia. E sentiu no corpo estar já curada do seu mal. E logo Jesus, percebendo em si mesmo que saíra dele poder, virou-se no meio da multidão e perguntou, quem me tocou as vestes? Responderam-lhe os seus discípulos, vês que a multidão te aperta e perguntas quem me tocou? Mas ele olhava em redor para ver a que isto fizera. Então, a mulher, atemorizada e trêmula, cônscia do que nela se havia operado, veio e prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Disse-lhe ele, filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre desse teu mal. Amém? Vamos ler até aí. Antes de compartilhar a mensagem, eu quero te convidar a orar. Ore ao Senhor nesse momento e peça para que Ele fale com você através dessa mensagem, através da sua palavra. Senhor, nós nos colocamos diante da Tua presença, nessa noite, nesse lugar, crendo que o Senhor está aqui, que o mesmo Jesus que esteve ali operando esse milagre na vida dessa mulher, está aqui nesse lugar. E hoje nós queremos, Jesus, te ouvir, sentir, Senhor, do Teu poder agindo em nós. Nós queremos nessa noite ouvir a Tua palavra, alimentar a nossa fé, te tocar com a nossa fé, Jesus, e sentir o Teu poder atuando nas nossas vidas. Portanto, Senhor, fala conosco. Ministra as nossas vidas, fala com cada pessoa que está nesse lugar, Senhor. Opera milagres, opera o Teu querer, Senhor, nesse lugar. Nós clamamos, ó Deus, pelo Teu poder manifesto aqui, nessa noite, Senhor. Fala conosco, ministra as nossas vidas. Nós te pedimos assim, em nome de Jesus. Se você concorda, diz amém. E dá um forte aplauso ao Senhor, um aplauso assim, com a mesma vontade de receber um milagre. Aleluia! Glória a Deus! Hoje é noite de milagres, amém? Hoje é noite de sentir o poder de Deus na sua vida. Aleluia! Nós lemos essa passagem que é tão conhecida por tantos de nós, e talvez você ainda não conhecia, mas o que você acabou de ouvir e ler aqui foi um milagre sobrenatural que aconteceu na vida de uma mulher que buscou Jesus. Aquela mulher, ela teve um encontro com Jesus. Ela ouviu falar de Jesus e decidiu ir até Jesus. Ela teve aquele momento com Jesus, ela se encontrou com Jesus e foi transformada. Ela teve um encontro com Jesus e a sua vida foi transformada. Quantos aqui já tiveram um encontro com Jesus? Quantos já experimentaram da transformação que Deus faz na sua vida? Aquela mulher se encontrou com Jesus e ela não foi apenas simplesmente, não é apenas, porque ali já foi um grande milagre, a cura física. Ela não foi somente curada daquela hemorragia, mas houve uma transformação,
muito maior na vida daquela mulher. Ela saiu daquele encontro não só com a sua cura, mas saiu também salva, saiu também em paz. Jesus, quando se despede dela, quando percebe que é ela que toca ele no meio de uma grande multidão, e que através do toque dela, poder dele saiu, Jesus olha para aquela mulher e diz: a tua fé te salvou. Aquela mulher recebe salvação. Jesus diz: vá em paz. Aquela mulher recebeu paz, recebeu descanso. E Jesus disse: fica livre desse teu mal. E Jesus disse em outras versões: seja curada. Aquela mulher foi curada, aquela mulher foi liberta. Queridos, tanta coisa aconteceu na vida daquela mulher a partir desse encontro com Jesus. E há algo que eu quero te dizer nessa noite: você está em um encontro com Jesus. Você sabia disso? A palavra nos afirma, Jesus nos afirma na palavra: aonde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei presente. Jesus está nesse lugar, você pode glorificar? Jesus está aqui, você está em um encontro com Jesus. Mas quando nós vemos na palavra de Deus, tantas foram as pessoas que estiveram na presença de Jesus, mas nem todos eles tiveram um encontro no nível que essa mulher teve. Nem todos eles estiveram na presença de Jesus e chegaram no nível do milagre, no nível de provar do sobrenatural de Deus. E é isso que essa mensagem vai nos falar nessa noite. Ela tem como tema no nível do milagre. Porque estar na presença de Jesus é possível quando você se determina a buscá-lo e você está num lugar, num ambiente aonde Ele está presente. Agora, se encontrar com Jesus e ser transformado e viver um milagre, nem todos conseguem. Nem todos conseguem chegar no nível do milagre ao se encontrar com Jesus. Mas nessa noite o Senhor está falando a respeito da vida dessa mulher e do encontro dessa mulher com Jesus. E ela chegou no nível do milagre. E nessa noite Deus vai nos ensinar a chegar no nível do milagre. Quantos desejam viver o milagre? Quantos desejam provar do sobrenatural de Deus? Então esse encontro que você está tendo com Jesus hoje não é só mais um encontro. É um encontro que vai te levar ao nível do milagre. Você crê? A provar o sobrenatural de Deus, como essa mulher provou. Aquele não foi um encontro qualquer. Ela provou do poder de Deus. Ela provou do sobrenatural de Deus. Ela provou do milagre. E é nesse nível que Deus quer nos levar a chegar. No nível de viver e de provar os milagres que Ele opera na vida daquele que o busca. Na vida daquele que se encontra com Ele. Por isso, eu dividi aqui essa passagem em 3 pontos. Em 3 aspectos onde vamos enxergar alguns níveis para que nós possamos chegar no nível do milagre. Para que a gente possa viver o milagre, o sobrenatural, como essa mulher viveu, esse agir poderoso de Jesus nos encontros que temos com Jesus, nós precisamos observar alguns outros níveis. E o primeiro deles é o nível da necessidade. Queria convidar os irmãos que estão lá no fundo. Pode se sentar, queridos. Tem cadeiras aqui na frente. Bora ouvir a mensagem. Amém? Tem cadeira aqui, tem bastante lugar vago. Vamos juntos ouvir primeiro o nível da necessidade. Qual era o nível da necessidade daquela mulher? Aquela mulher tinha necessidade? Amém, ela tinha necessidade. A palavra deixa claro que há 12 anos aquela mulher sangrava. Há 12 anos aquela mulher tinha um fluxo de sangue que não cessava. A palavra diz, nós lemos nos primeiros versículos, que aquela mulher
padecia com essa enfermidade, aquela mulher sofria, aquela mulher ia a pior, a sua vida ia a pior por conta daquela enfermidade, daquele sangramento, daquela hemorragia. Ela sangrava há 12 anos. Era um sofrimento que se prolongava. E esse era o nível da necessidade daquela mulher, um nível extremo. Porque esse sangramento gerava nela não só uma necessidade de cura física. Vamos entender que aquela mulher, com aquela enfermidade, ela não tinha só uma necessidade física, de ser curada fisicamente. Certamente aquela enfermidade ocasionou outros problemas em outras áreas da vida daquela mulher. Ela tinha uma necessidade no nível físico, por sofrer há 12 anos com uma hemorragia, certamente ela devia estar fraca, devia estar anêmica, não devia ter muita disposição para tantas coisas. Então, no nível físico, aquela mulher tinha necessidade. Mas eu consigo enxergar que aquela mulher também tinha uma necessidade emocional. Porque naquele tempo, e de acordo com a lei, mulheres com sangramento, fluxo de sangue contínuo, elas eram consideradas, um tempo em que elas estavam sangrando, elas eram consideradas impuras. Elas eram consideradas imundas. E nessa condição, elas não podiam ter relações e intimidade com seus maridos. Elas não podiam ter intimidade em todos os níveis, não só na questão sexual, mas também as mulheres nessa condição não podiam se relacionar com as pessoas, não era possível se aproximar, não era possível dar um abraço ou um beijo. Eu penso que aquela mulher vivendo ali, debaixo da lei judaica, com fluxo de sangue, ela não podia ter relacionamentos, e isso afetava a sua vida emocional. E veja que não era um período natural, como acontece com as mulheres, como hoje nós mulheres entendemos, 7 dias, às vezes umas 10, outras agraciadas, são só 3, outras 5. Mas eram 12 anos. 12 anos naquela condição considerada impura, que a proibia de se relacionar. Naquela condição que, imagino eu, a palavra não diz, mas se ela fosse casada, imagina só como é que estava o casamento dessa mulher. O relacionamento dela com o esposo, pois há 12 anos ela não podia ter nenhum tipo de intimidade. Ou se ela não fosse casada, imagina como que estava a cabeça daquela mulher. Como é que eu vou arrumar um marido desse jeito? Como é que eu vou casar? Como é que eu vou ter família, constituir família? Ou se ela tinha uma família, como que ela lidava com os filhos, com as pessoas ao seu redor? Meu Deus! Ela vivia há 12 anos naquela condição, que tinha que ficar isolada, que tinha que ficar afastada. Ela era tida como impura, imunda, então ela caminhava envergonhada. Ela caminhava isolada. E aí eu imagino ela entristecida, envergonhada, com a sua autoestima lá embaixo. Essa mulher tinha uma necessidade emocional. No nível emocional, ela também tinha uma necessidade. Essa enfermidade ainda trazia sobre a vida dela uma necessidade espiritual também, na área espiritual. Porque, como eu disse, a palavra descreve em Levítico 15, pela lei, mulheres nessas condições eram consideradas, mulheres e homens, né? Mas homem em outra condição, como Levítico 15 descreve. Mas a mulher com o fluxo de sangue era considerada impura, imunda. E ela não podia participar das festas religiosas, ela não podia ir à sinagoga, ela não podia ir ao templo adorar o Senhor. E eu fico imaginando, aquela mulher não podia congregar. Ela não podia estar no meio dos irmãos para adorar a Deus. Como é que estava a vida espiritual daquela pobre? Lembra aí quando a gente teve que ficar em casa, ninguém podia vir para a igreja por conta
da pandemia, ficamos de quarentena. Quantas pessoas desfaleceram na fé pelo simples fato de não poder estar em reuniões como nós estamos aqui hoje? Você entende o valor que é congregar? A palavra de Deus nos fala a esse respeito. A palavra diz em Hebreus 10, 25, que nós não devemos deixar de congregar, deixar de estarmos junto com os outros. E porque a palavra demonstra essa importância, porque isso é importante para a nossa vida espiritual, amém? E quantas vezes, quantas pessoas que têm saúde, têm a possibilidade de vir, de congregar, de estar junto, não vêm. E isso afeta a nossa saúde espiritual. E eu imagino aquela mulher padecendo espiritualmente há 12 anos, sem poder cultuar o Senhor com os irmãos, há 12 anos, sem poder cumprir os rituais religiosos que ela acreditava, sem exercer a sua fé. Aquela mulher tinha uma necessidade espiritual. Aquela mulher tinha uma necessidade financeira. E está claro, a palavra diz que com a enfermidade, ela gastou tudo que tinha, indo a pior. Deve ter chegado à falência, pobre. Todo o recurso que ela tinha. Ela foi aos médicos, ela buscou em diversos lugares a cura. Ela tinha necessidade financeira. Suas finanças estavam desregradas, desestabilizadas por conta da enfermidade. Então, quando eu vejo essa mulher, eu vejo uma mulher com grande nível de necessidade. Aquele sangramento, aquele sangue que minava durante 12 anos, não era só algo físico. Mas enquanto aquele sangue ia saindo do seu corpo, pouco a pouco e durante longos 12 anos, aquela mulher ia vivendo um grande nível de necessidade em todas as áreas da vida dela. Agora eu te pergunto, qual é a sua necessidade? Você está aqui nesse lugar e o Senhor está te ensinando nessa noite a chegar no nível do milagre, no nível do sobrenatural. Então, se você deseja chegar no nível do milagre, você tem necessidades. Qual é o nível da sua necessidade? Eu não conheço, mas eu sei que todos nós temos necessidades. Nós não somos autossuficientes, nós somos dependentes de Deus. Nós temos necessidades que nós mesmos não conseguimos suprir. Nós temos necessidades que em qualquer lugar que formos, nós não conseguiremos encontrar suprimento a não ser no Senhor. No Senhor. Qual é o nível da sua necessidade? Talvez a sua necessidade não seja nesse nível dessa mulher, uma hemorragia intensa. Mas talvez você está sangrando por conta da sua necessidade. E pouco a pouco, você está perdendo a paz, a alegria. Sabe, esse sangramento, o sangue, ele representa vida. Amém? Você entende assim? Aquela mulher, pouco a pouco, estava perdendo vida. E talvez não seja um sangramento físico que você tem, você que está aqui nessa noite, ou alguém pelo qual você está orando, intercedendo nessa noite, trazendo a causa dessa pessoa. Mas uma necessidade você tem. E talvez você não está com uma grande hemorragia, mas está minando. Está saindo vida, está saindo paz, está saindo a alegria, porque você tem uma necessidade. Pouco a pouco você está perdendo a esperança, pouco a pouco você está perdendo a alegria, pouco a pouco seus sonhos estão indo embora, porque tem uma necessidade aí que até hoje você não conseguiu suprir. Você tem ficado entristecido, depressivo, angustiado, ansioso, por causa dessa necessidade. Por isso que eu entendo que muitas vezes nós estamos como essa mulher, com um nível de necessidade. Nós temos necessidades. Nós muitas vezes nos encontramos nessa condição.
Só que para a gente viver o milagre de Deus, a gente precisa reconhecer que a gente tem essa necessidade. Reconhecer que nós precisamos do auxílio de Deus, como aquela mulher fez. Se você está aqui nessa noite, você já deu o primeiro passo, amém? Você está buscando o Senhor, você tem uma necessidade. E o fato de você estar aqui, você está buscando a Deus para supri-la. Eu me recordo aqui, e quero trazer o exemplo de algumas pessoas que têm necessidade, mas que não buscam a ajuda de Deus. Que não reconhecem que tem essa necessidade, que estão minando sangue, cada dia perdendo a paz, cada dia perdendo a saúde, cada dia perdendo os relacionamentos, mas não reconhecem que tem necessidade e não buscam a Deus. Essa palavra eu busquei depois de um dia em que eu conversava com alguém, tem algumas quartas-feiras atrás. E essa pessoa estava prestando um serviço para mim. Enquanto eu conversava com essa pessoa, ela demonstrava interesse. Eu quero ir lá na igreja, um dia eu vou. Ou seja, ela entende que ela tem uma necessidade. Mas não a ponto de se mover para buscar. E eu disse para ela, olha, hoje tem culto. Vamos para o culto hoje tem passo de fé. Ela, eu quero ir no passo de fé. Mas hoje não. E era uma mulher essa pessoa. E justamente ela disse, não, hoje eu não vou, porque hoje eu estou com muito sangramento. Aí eu já lembrei da mulher do fluxo de sangue, já fui pregar para a mulher. Eu falei, você está com sangramento? Deixa eu te dizer, tem uma história na Bíblia de uma mulher que estava com sangramento, mas nem por isso ela deixou de buscar Jesus. Ela foi do jeito que ela estava. E eu imagino, às vezes, até o sangue escorrendo pelas pernas, mas ela foi, porque ela tinha uma necessidade. E às vezes a gente está como essa mulher, que estava ali junto comigo, me prestando um serviço. E a gente começa a dar desculpa, a gente tem uma necessidade. Mas é justamente a necessidade que a gente coloca como argumento para não buscar o Senhor. Reconheça hoje o seu nível de necessidade. Você precisa de Jesus. Você precisa se encontrar com Jesus e chegar no nível do sobrenatural, no nível do milagre. Amém? Quantos reconhecem isso nesse lugar? Independente de qual seja a sua necessidade, ela pode ser suprida por Deus. O Senhor pode suprir a sua necessidade. O segundo nível que nós conseguimos enxergar dentro dessa mensagem, o primeiro foi o nível da necessidade. Todos nós nos encontramos em algum nível de necessidade. E o segundo é o nível de fé. Então, para eu chegar no nível do milagre, eu preciso me atentar à minha necessidade e à minha fé. Quando eu vejo o nível de fé daquela mulher, eu me surpreendo. Deus quer ministrar as nossas vidas e nos mostrar uma fé grandiosa. E é essa fé, esse nível de fé que vai nos levar a viver o sobrenatural de Deus. Talvez você está há tempos aí clamando por essa necessidade. Talvez você está há tempos aí buscando de Deus vida. Buscando, abrir mão dessa tristeza, desse vazio, desse desânimo, desse sangue que está minando. Mas você ainda não chegou no nível de fé para alcançar o sobrenatural de Deus. Como é isso, pastora? Que nível de fé é esse que Deus quer que eu chegue? Vamos aprender com essa mulher. Nós lemos aqui que aquela mulher, ela ouviu falar de Jesus. E ela pensou, se eu tão somente tocar na orla do manto, nas vestes de Jesus, na beirinha da sua roupa, eu vou ser curada. Que tremenda fé essa mulher teve. Uma fé que primeiro foi alimentada por ouvir falar de Jesus. Aquela mulher ouviu falar de Jesus.
E por ouvir falar de Jesus, a fé dela foi alimentada. Por ouvir falar de Jesus, a fé dela foi alimentada a ponto dela ter a certeza absoluta que se ela encostasse em Jesus, ela seria curada. Será que é essa fé que você tem nessa noite? É esse nível de fé que nós devemos alcançar. Uma fé que me faz compreender, uma fé que me faz enxergar o meu milagre mesmo sem estar vendo. Aquela mulher tinha a fé de Hebreus 11. Não era qualquer fé, era a fé que a palavra declara. Projeta para a gente, Hebreus capítulo 11, versículo 1, nos diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não vemos, ou seja, a certeza daquilo que eu não vejo. Aquela mulher, ela tinha tamanha fé que ela conseguia enxergar com os olhos da fé a cura dela. Ela pensava, se eu só tocar nele eu vou ser curada. E eu fico imaginando aqui comigo, a palavra não diz, mas eu imagino. Ela ouviu falar de Jesus e ela estava só esperando o momento desse encontro com Jesus para botar a fé dela em ação. Mas antes disso acontecer, ela já acreditava que ia acontecer. É nesse nível de fé que você está? Ter a certeza de que vai receber aquilo que você espera? Ter a certeza de que você vai ver acontecendo aquilo que você ainda não está vendo? Feche os seus olhos, mas não dorme não. Feche os seus olhos físicos. E faça o exercício de abrir os espirituais, seus olhos espirituais, e comece a ver o teu milagre. Comece a enxergar, exercita assim, imagina a cena, aquela mulher e ela pensando, eu vou tocar nas vestes de Jesus e eu vou ser curada. E ela via isso acontecer, você consegue ver o teu milagre acontecer? Você está enxergando o teu milagre acontecendo? Pelos olhos da fé, você está vendo essa promessa se cumprindo? Isso é fé. Amém? Abra os teus olhos. Isso é a fé. É você enxergar aquilo que você ainda não está vendo acontecer. É você olhar para o lado, olhar para o outro. E perceber que as circunstâncias não estão favoráveis, mas você continua crendo que aquilo vai acontecer. Aquela mulher tinha um nível tão alto de fé que eu fico imaginando ela caminhando até Jesus. Se a palavra diz que tinha uma multidão, então Jesus devia estar a uma certa distância, uma multidão, um monte de gente, Jesus lá. E eu imagino aquela mulher já muito fraca, 12 anos de hemorragia. Mas ela precisava chegar até Jesus, porque ela já havia visualizado o seu milagre acontecendo. E a fé dela era tão grande que não tinha obstáculo para impedir ela de ir até Jesus. E eu imagino ela fraca, debilitada, indo bem devagarzinho. Eu imagino o sangue escorrendo. Ela andando, e sangue saindo, e ela ali pensando... Talvez, se as pessoas vissem aquela condição, as pessoas já deviam conhecê-la. Já deviam saber que era a mulher que estava há 12 anos imunda, impura. Mas nada disso serviu de impedimento para ela ir até Jesus. Porque o nível de fé dela era tão grande, que nem a debilidade dela, nem aquela multidão, nem a vergonha que ela ia passar. Já aconteceu isso com você, mulher? Que vergonha que dá quando acontece do fluxo de sangue vir, você está em algum lugar, meu Deus, e agora, amiga, tem uma blusa aí, me empresta, deixa eu amarrar. A gente sai toda envergonhada. Não tinha vergonha, não tinha medo, não tinha fraqueza, não tinha nada que segurasse aquela mulher ali onde ela estava. Ela foi até Jesus, porque ela já estava vendo o milagre acontecer. E é nesse nível de fé que nós devemos estar para provar do sobrenatural de Deus. É nesse nível de fé que nós devemos caminhar até Jesus. O nível de fé a ponto de botar a nossa fé em ação.
Quando eu digo que essa mulher, ela teve a fé de Hebreus 11, é porque ela não teve essa fé que muitas vezes a gente fala da boca para fora. Ah, eu sou uma mulher de fé, eu sou um homem de fé, eu creio, eu acredito em tal coisa, em tal coisa, em tal coisa. Não é dessa fé que a palavra está falando, não é essa fé que essa mulher teve. A fé bíblica, a fé que essa mulher teve, a fé que Deus está nos ensinando a ter para viver o sobrenatural. É essa fé que enxerga aquilo que ainda não aconteceu. É essa fé que gera em nós atitudes, passos. Às vezes a gente diz, eu creio em Jesus, eu tenho Jesus no meu coração. Mas a gente não vai até Jesus, a gente não segue Jesus. É uma fé sem obras. Aquela mulher tinha um nível de fé que a levava a agir, a levava a buscar. Tiago 2,17 diz, a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. E às vezes a gente tem uma necessidade, mas nós não estamos nesse nível de fé. E a gente diz, Deus não vai operar um milagre em mim, eu queria tanto provar do poder de Deus. Mas nós não estamos com esse nível de fé a ponto de botar a nossa fé em ação. Sem olhar as circunstâncias, sem olhar a multidão. A nossa fé precisa envolver atitudes de fé. Você entende isso? Amém? Esse é o nível de fé que vai nos levar a aprovar do sobrenatural de Deus, dos milagres de Deus. Tocar em Jesus era o maior objetivo daquela mulher. E ela não mediu esforços para isso. O nível de fé dela a levou a agir. Qual é o seu nível de fé? Como está o seu nível de fé? Você tem tido aquela fé, eu acredito no Senhor, eu acredito em Jesus, eu vou lá, se Deus quiser me abençoar, amém. Se não, amém também. Seja feita a vontade dEle. Amém, que seja feita a vontade dEle. Mas, qual é o nível da sua fé? A sua fé tem te movido a buscar a Jesus? A sua fé tem te movido a se aproximar de Jesus? A sua fé tem te levado a tocar em Jesus? Porque foi a fé daquela mulher que fez ela tocar em Jesus. O nível de fé dela era tal que fez ela tocar em Jesus. E é esse nível de fé que nós devemos ter. Uma fé que nos leve a tocar em Jesus. Não só ouvir de Jesus. Não só pedir, ora por mim que eu quero receber um milagre. Mas um nível de fé em que nós mesmos conseguimos tocar, nem que seja na orla do manto de Jesus. E provar do poder de Jesus. É nesse nível de fé que o Senhor quer te levar nessa noite. De você mesmo experimentar o poder sobrenatural de Deus sobre a sua vida. Aleluia, aplauda ao Senhor. Ele está aqui. Por isso nós precisamos ter a atitude daquela mulher, ter um nível de fé para nos levar a agir, tocar em Jesus. Qual tem sido suas atitudes para tocar em Jesus? Você tem buscado tocar nele? Você tem buscado viver uma experiência pessoal com Jesus? Você tem reconhecido que você precisa de Jesus? Que você tem essa necessidade? Tudo isso está relacionado com o nosso nível de fé. Então, quando o nosso nível de fé é tal como dessa mulher, que nos leva a agir e nos aproximar de Jesus e tocar em Jesus, é aí que o poder sobrenatural de Deus vem sobre as nossas vidas. E esse é o terceiro e último nível que eu quero falar nessa mensagem. O nível do poder. O nível do poder de Deus. Quando aquela mulher toca em Jesus, a palavra diz, Jesus expressa, olha, de mim saiu o poder. A fé daquela mulher era tanta, a ponto dela tocar em Jesus e de Jesus sair poder. Um poder em execução, um poder em movimento. Na raiz da palavra
essa palavra poder foi traduzida como poder, mas ela vem da palavra dunamis ou dinamis, que significa poder em movimento, poder explosivo, poder em execução. Quando nós chegamos nesse nível de fé, quando nós reconhecemos a nossa necessidade, quando nós chegamos a tal nível de fé, como dessa mulher, nós chegamos a tocar em Jesus, e o nosso toque promove a ação do poder de Deus nas nossas vidas. E isso não só aconteceu com aquela mulher, é algo que vai acontecer, que pode acontecer com você nessa noite. Com você todas as vezes que você se encontrar com Jesus. Aquela mulher teve um encontro com Jesus, não foi um encontro qualquer. Ela provou do poder em movimento que saiu de Jesus. Um poder que promoveu nela cura, restauração, salvação, libertação. Um poder que trouxe paz na vida daquela mulher. Esse poder de Deus, esse poder de Deus que se movimenta em nós, que age no meio de nós, Ele é grandioso para trazer restauração completa sobre as nossas vidas. Foi esse poder que trouxe restauração completa na vida daquela mulher. Aquela mulher sentiu o poder de Deus. Nós lemos aqui no verso 29, imediatamente cessou a hemorragia e ela sentiu no seu corpo estar curada. Ela sentiu o poder de Jesus e ela sentiu estar curada. É nesse nível que Deus quer te levar nessa noite. É nesse nível de milagre, de sobrenatural que Deus quer te levar de hoje em diante. Aprendendo com essa mulher e tendo as atitudes que ela teve de fé, de não mais se encontrar com Jesus e dizer, eu vi Jesus, estive com Jesus, é lindo, tão gostoso. Mas de estar com Jesus, tocar em Jesus e sentir o poder de Deus agindo na sua vida, promovendo restauração, milagre, cura, trazendo salvação. Aquela mulher, ela foi liberta, ela foi curada, mas o maior dos milagres ela recebeu, que foi a salvação, a vida eterna. Jesus disse para ela, a tua fé te salvou. Foi o poder de Deus agindo na vida dela, o poder da graça. Pelo poder da graça nós somos salvos, amém? E é esse poder que está sobre as nossas vidas nessa noite. Quantos creem? Agora, se você quer chegar nesse nível de milagre, provar do nível grandioso que é o poder de Deus, se determine hoje a ter um grande nível de fé como o daquela mulher. Que a sua fé nessa noite e a partir dessa noite possa realmente tocar em Jesus. Um toque que promove poder na sua vida. Milagres, restauração, cura, libertação, salvação. Amém? Vamos fazer isso nessa noite? Fique de pé no seu lugar. Porque agora nós vamos orar e clamar pelo poder de Deus sobre as nossas vidas. Você está nesse lugar, querido, querida, você tem uma necessidade. E agora é o momento de você reconhecer diante de Deus. Talvez você está aqui ouvindo essa palavra, você lembrou que há muito tempo você tem sangrado em uma área da sua vida, há uma hemorragia e você não consegue contornar. Isso tem tirado a tua paz, isso tem te trazido tristeza, frieza. Mas hoje o Senhor vai estancar hemorragias nesse lugar, amém? Você crê? Você crê no poder de Jesus? Nesse poder te alcançando nessa noite? Então eu quero nessa noite já, sem demora, chamar você até a frente. Você que vai iniciar um passo de fé. Você que tem uma necessidade.
em qual nível, nível qualquer, mas que reconhece que precisa de Deus, que precisa do toque poderoso do Senhor, que precisa desse poder de Deus na sua vida, desse poder que transforma, que opera milagres. Você que reconhece isso, vem até a frente e faça a sua oração ao Senhor. Não se importe com a multidão. A sua fé está em ação agora. Cada passo que você dá é como espiritualmente você se aproximando de Jesus. De olhos fechados, sem se importar com quem está ao teu lado ou na tua frente. Faça a sua oração. Podem vir todos do segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto passo de fé. Vai dando seu passo de fé. E ao chegar aqui na frente, coloque diante de Jesus a sua necessidade. Ele conhece aonde está sangrando, Ele sabe. Mas Ele quer ouvir de você, reconhecer que isso é uma necessidade. Que você precisa dEle, que você é dependente dEle, que você não consegue estancar esse sangramento, que isso está tirando vida, isso está tirando a sua paz, o seu sossego, fugiu do seu controle. Você precisa da ajuda dEle, fala para Ele. Dê mais um passo à frente, você que já está aqui na frente, dê mais um passo para que todos consigam chegar. Isso. E ore ao Senhor. E demonstre para Ele nessa noite a sua fé. Demonstre para Ele a sua fé, o tamanho da tua fé. Quem está no sétimo passo de fé, sobe aqui que a gente vai orar junto com vocês. Pode subir. Aleluia. Comece a falar com Jesus agora. Feche os seus olhos físicos, que os espirituais estejam abertos e enxergando agora o teu milagre acontecer. Não perde essa oportunidade de iniciar hoje essa aliança com o Senhor, seu passo de fé. Durante 7 quartas-feiras você estará nesse lugar. Durante 7 cultos você vai ouvir falar de Jesus. Você terá a tua fé alimentada. Você elevará o nível da tua fé. E o poder de Deus será sobre a sua vida. O poder de Deus será sobre a sua vida. Declare que você crê. Declare que você viverá milagres. Mesmo parecendo impossível, para Ele não é impossível. Para Ele não é impossível a sua necessidade. Ele vai suprir, creia. Creia. Ore ao Senhor nessa hora e declare a Ele. O Deus do impossível vem transformar meu coração. Transformar meu coração. O Deus que a morte já venceu, vivo está dentro de mim. Vivo está dentro de mim. Diga: sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. Milagres tu farás. Sim, eu creio, declare. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. Deus do sobrenatural. Nós cremos. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. Milagres tu farás. Erga as tuas mãos nessa noite. Ou levante as suas mãos e comece a declarar a Ele: eu creio, Jesus. Eu creio, Senhor. Oh, oh, oh. Aquele
Deus de milagres, Deus de... Diga aquele que era e há de vir, aquele que era e há de vir, e seu poder vai ressurgir. O Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres, Deus de aleluia, aleluia. Feche os seus olhos, erga as tuas mãos nessa hora. E comece a clamar agora, Jesus, mais uma vez. E peça para Ele, Jesus, que o Teu poder me alcance nessa hora, Jesus. Você pode clamar, comece a clamar, comece a clamar. Comece a clamar, comece a clamar. Clame pelo socorro do Senhor. Diga para Ele, querido, diga para Ele, querida, a sua necessidade. E diga para Ele, Senhor, eu creio no Teu poder sobrenatural. Eu creio, Jesus. E esse poder, e esse agir é o que eu clamo nessa noite. Eu clamo pelo Teu poder sobre a minha vida, Jesus. Eu clamo, Jesus, pelo Teu agir sobre essa causa. Senhor, abre essa porta. Senhor, opera um milagre. Senhor, transforma. Ó Deus, restaura. Ó Senhor, cura. Senhor, que o Teu poder venha libertar. Que o Teu poder venha salvar. Ó Senhor, opera um milagre sobre as nossas vidas. Nós clamamos a Ti, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Quantos creem no poder de Deus sobre a sua vida? Quantos creem no poder grandioso do Senhor para operar esse milagre? Para você parece impossível, mas o Senhor já está agindo. Creia, mantenha o nível de fé. Não olhe a multidão, não olhe os obstáculos. Olhe para Jesus. Persevere nesse nível de fé e prove todos os dias do poder milagroso de Jesus na sua vida. Amém? Deixa eu orar por você, Pai. Eu coloco diante do Senhor a vida de cada pessoa que está aqui nesse lugar. O Senhor conhece a necessidade. Ah, Jesus, assim como o Senhor sentiu o toque daquela mulher que padecia, que sofria, eu creio, Senhor, que nessa noite o Senhor, meu Deus, sente o toque da fé de cada pessoa que está nesse lugar. Meu Deus, que está clamando e colocando diante do Senhor a sua necessidade. Meu Deus, que esse toque gere na vida de cada um poder sobrenatural para promover, meu Deus, um milagre, a transformação. Meu Deus, que gere salvação, reconciliação e restauração. Que permaneçam firmes, Senhor, no nível de fé para viver o sobrenatural do Senhor todos os dias de suas vidas. Senhor, assim eu te peço. Opera o Teu milagre, Senhor, na vida daqueles que clamam a Ti. Eu oro, Deus, e peço em nome de Jesus. E se você concorda, diz amém. E dá um forte aplauso ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Que Deus te abençoe, querido. Vai na paz. Amém.